rebote é do Arana na bandeira de escanteio pelo lado esquerdo, cruzamento alto pro Sacha, pé direito, domina, toca pra trás, Hulk, barbante! Barbante neles, Galo! Em Goiânia, a gente falava, tá faltando balançar a rede com bola rolando, tá mais participativo, tá ajudando todo mundo. Agora ele foi ajudado, paz com mel do Eduardo Sacha. O Hulk de pé direito coloca a bola no fundo do barbante aos 12 minutos do segundo tempo no Show de Esporte na Super, entre as pernas do goleiro Wanderson, com o goleiro Renan caído de joelhos no Antônio Ascioli. Hulk, o incrível, 7 às costas, 2-0 no placar, Roberto Abra. Mas é a jogada que a gente tanto pede com Mariano e com Arana. Agora foi a vez do Arana, que pegou a bola lá pelo lado esquerdo e fez um cruzamento perfeito. A bola caiu pro Sacha, ele clareou, deu uma pancada à meia altura, e aí estava o Hulk, a posição dele, o artilheiro Hulk, que mandou a bola pro fundo do gol. Hulk explode o coração alvinegro de alegria. Galo 2-0. E o Galo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Este gol de Hulk foi o segundo, né? Já aos 13 minutos ali do segundo tempo. E nos acréscimos da primeira etapa, o Keno foi quem abriu o placar para o Atlético. Vitória de 2-0 sobre o Xará Goianiense. Com o resultado, o Galo agora é 7º colocado, né? É o 7º com 39 pontos e está, neste momento, a 3 pontos do G6. Nesse momento é a zona de classificação para a Libertadores. Lembrando que podemos chegar até aí ao G8. E o Atlético, que teve algumas modificações no time e enfrentou um Atlético Goianiense que vive um drama no Brasileiro, mas tem aí a semifinal da Sul-Americana. Ainda mais do jeito que o São Paulo tá, né? Então vamos começar conversando com o técnico Cuca, que analisa a vitória em um momento importantíssimo, porque é esse momento, né, de recobrar aí a confiança do grupo. Uma vitória muito importante, porque o momento que a gente vive não é o ideal, né? Um momento em que nós precisávamos muito vencer, e foi falado claramente para os jogadores. Precisamos ter uma grande partida, precisamos ter uma grande vitória, e graças a Deus ela veio, né? Lógico que não é fácil, porque jogos fora de casa são ainda mais difíceis, né? E o primeiro tempo foi muito equilibrado, um jogo muito duro. O Atlético tem uma pegada forte, o Atlético Goianiense muito forte na marcação, e nós tivemos dificuldades, né, para achar os espaços, para criar as oportunidades. Até tivemos algumas, escorregamos ali na hora de fazer o gol, que foi o lance do Keno no final, aos 30 minutos do primeiro tempo. E em contrapartida a gente não estava bem ajustado no retorno, né? A gente não estava na recomposição bem ajustado. A gente ajustou no segundo tempo, melhorou, mudamos alguns jogadores o posicionamento, e eu acho que ajudou bastante. No segundo tempo nós tivemos o jogo bem mais controlado, criamos mais oportunidades, tivemos mais movimentações, e eu acho que foi um resultado justo pelo que nós fizemos ao longo do jogo. Este técnico Cuca que falou também sobre a escalação, né? As alterações na escalação do Atlético. Explicou também individualmente o trabalho em campo de cada atleta também diante do Atlético. Ele enrolou. Quando ele escreve, eu também me enrolo. Então essa é pra você, Léo Campos. Vai lá, Cuca. No campeonato, quando você tem uma maneira de jogar, os adversários, lógico que eles te estudam, eles entendem de que forma fazer as marcações, e nós, cabe a gente buscar alternativas, né? Hoje foi uma alternativa, nós mudamos taticamente a equipe. Lógico que você não vai ter um entendimento total durante o jogo, vão haver momentos em que não vai ter esse conjunto, mas na maioria do jogo teve. O Sacha foi muito bem,
O Gemerson foi muito bem, o Hever não fez terceiro zagueiro, ele fez o volante. Nós tentamos fazer em alguns momentos o segundo atacante com o Hulk, hora aberto. Foram bastante variações que nós utilizamos ao longo do jogo. Tá aí então o Cuca falando dessas alterações, ele cita o Gemerson, coisa que a gente já tinha meio que falado aqui nos bastidores, né? Fernando Martins e Miguel. E acho que o Gemerson mostrou ontem que era realmente o que a gente vinha falando, ele estava fora de forma, fora de, né, de condição de jogo mesmo. Quando ele teve essa condição, ele entrou. Eu não sei, é um jogo, ok. Só que a gente conhece o Gemerson de muito tempo. É titular nesse time, né? Boa tarde, Mara. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todos que nos ouvem. É isso, né? Eram 5 meses, né, sem jogar, né? Sim, então coisa, é né? muita coisa, quase meio ano aí sem atuar, então faz uma diferença. E claro, a gente sabia que ele estava fora de forma, né? E não por menos por conta do período de inatividade. Mas a gente sabe também da qualidade dele, a gente sabe que é um prata da casa, conhece o clube, né? Tem aquele algo mais de reestrear com a camisa, né, do clube pelo qual ele foi campeão da Copa do Brasil em 2014. Então, tudo conspirou a favor para essa reestreia dele, né? O adversário também que atravessa um mau momento no Campeonato Brasileiro. Então, acredito que não só o Gemerson, mas também o time todo sofreu um pouco ali o entendimento da questão do esquema tático, né? Das novas peças, que das mudou, alterações. né? A questão do Hever como volante. E, Léo, uma coisa que a gente falou aqui durante a semana toda, né? Que o Hever poderia ser utilizado como volante. O próprio Roberto Abras também falou sobre isso. E foi exatamente o que o Cuca fez, né? Foi, talvez a estratégia utilizada até mesmo por conta das ausências, né? Ele que não pôde contar com o próprio ala, precisava de mais altura também, um jogador que pudesse combater mais à frente dos seus zagueiros e talvez até uma proteção pro Gemerson, né? Vou lançar o Gemerson e ainda vou colocar o Hever, que talvez vai dar uma segurança um pouco mais à frente da linha de defesa. E ele chega e atua no meio de campo. Detalhe que foi um golaço do Keno, né? Na primeira etapa. Golaço. Se tirou da cartola, né? Porque o primeiro tempo tava modorrento, caminhando, né? Para 0-0. Segundo tempo foi melhor do Atlético, né? Sem dúvida. Segundo tempo foi melhor que o primeiro. Sim. E o Hulk faz gol, é substituído, mas faz gol, né? Então talvez sai com um bônus aí com o técnico Cuca, né? Sai com Você um até bônus. falava, né? Não sei quanto tempo que ele não fazia, não era? Desde o dia 22 de parada, junho, né, gente? de bola rolando, É. né? Que foi... Que ele fez bola parada. Aquele gol contra o Flamengo, né? De cobertura, né? No primeiro jogo. Bola parada é de ida. ótimo, né? Como se ela não rolasse. Como se ela não rolasse. Aqueles termos, né? Que a gente... Enfim, correr atrás do prejuízo, né? Deus me Você tem que correr livre. atrás do lucro, né? Eu tô sempre na frente do outro. Aqueles jargões que a gente sempre usa. Mas enfim, o Hulk que fez um gol muito importante também, né? Que se torna agora o 30º maior goleador da história do Atlético. Então tem São mais 2 anos, né? tem mais uns 4 jogadores aí na lista que estão próximos, né? Então que ele tem tudo para ultrapassar e entrar quase aí no seleto grupo dos 25 mais. Só que deixa uma preocupação, né? Deixa preocupação porque ontem deixou o campo com dores na panturrilha, vai passar por exames nessa segunda-feira, né? Para saber se vai ter condições de enfrentar o Bragantino na próxima quarta-feira, 5 horas da tarde, jogo que, né, foi transferido, né? Foi antecipado por conta de shows no Mineirão, então o Atlético volta a campo já nessa quarta-feira. Vai ter aí esse período de descanso, já treinou hoje de manhã, vai treinar amanhã à tarde, já se preparando, mas também é um período muito curto pro Hulk se recuperar, né? Sofreu uma dorzinha, ele falou que espera que não seja nada grave. Meu filho, essa altura dos acontecimentos, ele já entrou 8 vezes naquela câmara hiperbárica, na banheira de gelo umas 10 vezes, saiu de novo, porque isso é bem o estilo dele, né? É bem estilo dele, é muito profissional e se cuida muito. E se tiver mesmo lesão, é a primeira dele, né? No que clube. Que coisa, né? é mesmo. Então é uma coisa muito impressionante, assim, o Hulk que joga muito, vem jogando, são 68 jogos na temporada, né? Então é muita coisa, né? Na temporada passada, foi ele que chegou a falar de dores na planta do pé?
Foi. Né? Ele não chegou a ter essa lesão, né? Mas Sim. Conviveu com algumas dores. Mas pelo menos vai ter um tempo curto agora, se ele não jogar contra o Bragantino, mas aí o Atlético depois vai ter essa folga, né? Porque como antecipou o jogo do final de semana, vai jogar quarta-feira, feriado. Joga no final de semana. Então joga 7 e volta a jogar só no dia 17, no sábado da outra semana contra o Avaí. Se ele ficar de fora, aí vocês podem se preocupar mesmo, porque o Hulk não fica de fora. Não é? Muito O difícil. Fernando acompanha tudo de muito perto. Muito difícil. O Fernando sempre traz pra gente que ele não fica de fora mesmo. Então, eu acho que se ele ficar de fora, você pode se preocupar. Ou foi o Cuca que foi muito determinante, falou, não vai porque a gente precisa descer pra frente, ou então vocês podem se preocupar mesmo, porque isso não é característica do Hulk. Independentemente, a gente já viu ele sair em várias situações, o Léo mesmo citou essa questão, né, da parte plantar ali do pé, mas ele convive com a dor. Ele é aquele cara que aprendeu a conviver com a dor. Ele enfia lá no gelo, na hiperbárica, ele não quer nem saber, ele fica o dia inteiro lá, mas ele vai. Então, se ele não for para esse jogo, aí você pode preocupar. E o Cuca sempre ressaltou que o tipo, né, de jogador que o Hulk é o jogador que precisa estar sempre jogando para estar com ritmo, né? É isso. Se ele fica 2 ou 3 jogos fora, realmente ele perde muito. Então ele precisa estar jogando para ficar em condições de jogo. Alonso e Alan, que estavam suspensos, né, na partida de ontem, voltam, né, a ficar à disposição do treinador. Então, com isso, vai ter uma brigazinha aí na defesa, né? Porque Gemerson já mostrou que, por mais que tenha sido o primeiro jogo só, sim, né, claro, o adversário e tudo mais, mas é aquilo que a gente estava falando em off, né, Dimara? Ele tem lugar nessa defesa. Ele tem lugar. E se não jogar, gente, ele não vai chegar no ritmo. Você vê que sem ritmo de jogo que ele fez ontem. Mesmo que ele tenha tido o Hever ali à frente dele, né, segurando. Até este entrosamento já faz parte da história dele no Atlético, do que ele jogou com o Hever, do que ele conhece do Hever, do que eles se conhecem ali. Então eu tô acreditando mesmo que quando a gente questionou muito essa questão dele, o Atlético até respondeu, não tem nada, é uma questão técnica. Não era. Era mesmo, porque ele não tinha condição de jogo. Ninguém contrata um jogador como esse pra ficar no banco, né? Gente, com todos os problemas que o Atlético tinha na zaga e ele não entrava, é porque ele não tava em condições. Ele entrou na hora que ele estava em condição. E com uma responsa muito grande, né, Fernando? Porque o Atlético não vive um bom momento, então... Nossa! Não pega um time que normalmente entrar num time muito encaixado, vive um bom momento, os jogadores mesmo falam que costuma ser mais fácil, né? É mais fácil. Entrou realmente numa pressão absurda, precisando vencer o jogo fora de casa, né? Cheio de desfalques, né? Um esquema todo alterado. Agora, essa reta final vai ser muito importante, não só para ele, mas também pro clube, né? Porque já vislumbrando a próxima temporada, o Atlético vai ter que ir no mercado procurar mais zagueiros. Por quê? Porque Alonso dificilmente fica, né? Vai voltar para a Rússia. O próprio Igor Rabelo vai perder boa parte da próxima temporada por conta da lesão. É uns 6 a 8 meses a recuperação de tipo de lesão que ele tem, né? Exatamente. Depende do organismo, mas é mais ou menos isso. O Nathan Silva tem propostas, é um jogador que está sendo visado aí por alguns clubes, e com certeza o Atlético precisa fazer, né? Precisa fazer caixa. E o Hever vai ficando só Hever e Gemerson. O Hever, a gente sabe que o Hever mais tem contrato, né? Mas tem uma qualidade, mas assim, a gente sabe que ele não aguenta jogar uma sequência grande, né? A idade e tudo mais. Então o Atlético é muito importante essa afirmação do Gemerson nesse restante de temporada, né? Para ele se firmar como um dos titulares, né? No próximo ano. E o Atlético, enfim, vai ter que ir ao mercado, não tem jeito, porque realmente para completar essa zaga, né? Gente, eu já vi time com 8 zagueiros, tinha 8 zagueiros, não sobrou ninguém pra jogar num jogo, porque ou era contusão, ou era cartão, né? Ou o cara tava com... Não tinha. Zagueiro é o tipo de posição que você precisa ter muitos jogadores, no mínimo 6. E só para finalizar com relação a respeito de oportunidade, que o Gemerson realmente agarrou essa oportunidade ontem, né? Fazendo uma boa partida. Por outro lado, tem jogador que desperdiça oportunidade, que é no caso do volante Neto, né? Ontem seria um jogo para ele, né? O Atlético sem volantes, né? De ofício, apenas com o Jair. Seria completamente natural o Neto, que já mostrou futebol, um jogador bem promissor, né? Tanto na base quanto já foi até lançado cria pelo São Paulo. Cria da casa.
O Neto é um grande jogador, na minha opinião, eu que acompanho também desde a base, mas que o clube resolveu descê-lo pro sub-20 por conta de disciplina, né? Questões Um jogador que disciplinares. não vem aproveitando. Segundo, a informação do clube é que não vem se dedicando o quanto precisa um jogador profissional. A gente Quantos anos lamenta. ele tem, Ele será? tem 19. Então, assim, a gente lamenta muito, porque é um jogador que até teve filho agora, né? Ou a esposa tá grávida. É se não me engano. mesmo, foi mesmo. Então, é muito dois talentoso. jogos, A gente espera que ele realmente coloque a cabeça no lugar, porque subiu pro profissional com 16 para 17 anos, né? É. Isso pode ter mexido um pouco com a cabeça dele, mas uma hora ou outra a chance dele vai aparecer, porque futebol ele tem. Então é só ter um pouco de paciência. Infelizmente é um jogador que desceu pro sub-20, que o elenco não conta mais, pelo menos por enquanto. Essa transição, né? É difícil, né? As últimas e o destaque final do Atlético, Fernando Martins e Miguel. É um destaque que a gente não queria dar, né? A gente Não. tava falando do Hulk. O Atlético acaba de confirmar uma pequena lesão na panturrilha direita dele. Ele deixou o campo com dores. Então, a expectativa é quase zero dele estar em campo na quarta-feira, né? Quando é pequena lesão, realmente demanda um certo tempo para se recuperar. Então, contra o Bragantino, dificilmente o Hulk estará em campo. Allan Kardec e Sacha aí podem ser os substitutos aí para a vaga do Hulk. Você acha bem ontem, né? Então é uma alternativa, né?